Oi, boa tarde novamente. Hoje é o último dia da semana, sexta-feira, dia 17 de abril, né? Amanhã já é sábado de novo. Bom, vamos começar o vídeo então, corrigindo as atividades de ontem, quinta-feira, tá? Começar lá no texto do Mussum e da Condessa, dos dois cachorrinhos, da Larissa. E depois a gente. Depois eu vou mandar um vídeo então explicando as atividades de hoje, sexta-feira, tá bem? Bom, então, seguindo aqui as atividades, o roteirinho de atividades de ontem, a primeira coisa que vocês tinham que fazer então era fazer a leitura do Mussum e da Condessa, né? Eu já inclusive pedi vídeos do pessoal lendo, né? Depois era para circular, fazer um círculo nas palavrinhas que tinham dois S's e escrever naquele espacinho. Então, eram 8 palavrinhas, né? Então, eram 8 palavrinhas que tinham que ser circuladas no texto e depois escritas ali. E aí, vocês iam escrever e depois separar as sílabas. Se não desse para separar as sílabas naquele espacinho da folha, a prof disse que podia colar a folha, ele disse na descrição lá do vídeo do YouTube, na verdade, né? Colar a folha e depois fazer no caderno, tá? Então, ficaria assim, ó. As palavrinhas, então, que com dois S do texto, ó. Larissa, Mussum, Condessa, pessoa, assanhada, osso. Aqui, essa outra era sossegada. E a última era ossinho. Ó, tem o osso e o ossinho, tá? São palavras diferentes. Porque tem letras a mais aqui no ossinho, tá? Então, vocês iam escrever elas. Se desse espaço, vocês já iam responder do ladinho, fazer a separação silábica. Se não desse espaço ali, podia fazer no caderno, tá? E aí, ficaria aqui, ó, no Larissa, ó. Larissa. Os dois S's nunca ficam juntos. No Mussum, a mesma coisa, ó. Um S aqui fica no mus e aqui no sum. Depois... Condessa, a mesma coisa. Condessa. Aqui, pessoas. Tá no plural porque é mais de uma pessoa. Depois aqui, assanhada. Ó, é NHA para ficar em A. Depois, aqui, sossegada. Também os dois S não ficam juntos, ó. A mesma coisa aqui no ossinho, ó. Ossinho, também com NH, que nem do aranha, tá? Então, não podia deixar os dois S juntos. Prof, mas eu não fiz no caderno, fiz diferente. Fiz assim, ó. Ó, peguei lá um lápis ou uma canetinha e separei aqui direito na palavra, ó. Larissa. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aí eu só cortei. A prof prefere que vocês façam assim. Mas quem fez desse jeito não precisa apagar, tá? Se fez assim, né? Aqui, ó. Também, ó. Ó, daria, olha, ó. Mussum, ó. 1, 2 sílabas, que nem aqui. 1, 2. Tá? Então, quem fez assim... Não se preocupe. Só que quando fizer assim, e aí, eu vou botar com um lápis de cor ou com uma canetinha para depois enxergar bem, que nem a prof fez com essa caneta rosa. Primeiro, sempre faz com lápis. Ou faz bem fraquinho com lápis, depois passa o lápis de cor ou a canetinha. Porque se errar, com o lápis apaga. Com a canetinha ou com a caneta, ou enfim, com lápis de cor, fica difícil. Mas não esqueçam, ó, é que nem quando a gente fala, ó. Condessa, pessoas, tá? Não pode separar o P do E, porque para fazer o P o P e o E. O SO, não pode separar esse S do O, porque não, eles precisam das duas letrinhas para fazer a sílaba SO, tá? É que nem quando a gente fala, a gente separa como quando a gente abre a boca para falar a palavra. Então, condessa. 3 vezes, ó. Condessa. Só que os dois S não podem ficar juntos na mesma palavra. A mesma coisa no assanhada. Assanhada. Ó, são sílabas, são 4 sílabas. Só que o sa, os dois S do sa, um fica
na primeira sílaba e outro fica na segunda. Nem tá aqui, ó. Ó. Um fica aqui na primeira sílaba e esse outro S fica na segunda sílaba, porque eles não podem ficar juntos na mesma sílaba, tá bem? Bom, finalizado então a separação silábica das 8 palavrinhas com 2 S que tinha no texto do Mussum e da Condessa, tinha ali uma perguntinha que dizia assim, ó. Como se chama a dona dos cachorros? Muito fácil, né? Porque na primeira frase do texto já dizia assim, ó. Na casa de Larissa há 2 cachorros, Mussum e Condessa. Então, o Mussum e Condessa era de quê? Da Larissa, né? Então, era só fazer um xizinho ali onde dizia Larissa. E depois, a outra questão era assim, ó. Qual a raça dos cachorros de Larissa? Ó, já tinha ali um spoiler do que o cachorro era da Larissa, né? Era só ler a questão 3 que vocês sabiam responder a questão 2. As raças deles, então. O Mussum era um dálmata, que é aquele cachorro branco cheio de bolinha, né? E a Condessa era uma caixinha pequinês, que é umas bem pequenininha que tem. Dá pra vocês... Tem a imagem deles ali, né? O Mussum é grandão, branco, cheio de bolinha preta. E a Condessa é uma bem pequenininha, orelhuda, toda cheia de pelinho, né? Então, cheia de pelos, né? Pelos bem compridos. Então, a Condessa, então, é uma cachorrinha pequinês. Pequinês é a raça dela. E dálmata é a raça do Mussum. Bom? Depois, eu pedi para vocês me darem adjetivos que a autora... Falar para mim quais eram os adjetivos, quais são as características que a autora dá pro cachorro Mussum. Não é pra cachorrinha Condessa, era pro Mussum. Então, lá no texto, ela diz que o Mussum é um lindo cão dálmata. Então, lindo foi um adjetivo, uma característica que ela deu pro Mussum. E depois ela diz que ele é um cachorro muito dócil, que apesar dele ser grandão e ter dentes bem afiados, ele era um cachorro muito dócil, quer dizer que é muito querido, né? Que não morde ninguém. Então, pelo menos essas 2 características você tinha que ter escrito lá pra mim quando eu pergunto quais os adjetivos, quais as características que a autora dá pro Mussum. Dócil e lindo. Ela falou lá no texto. Depois, a última questão sobre o texto é assim, ó. O que a cachorrinha Condessa faz quando pega um osso? Porque lá no texto diz que o Mussum não gosta muito de osso. Quando ele vê no chão, ele sai disparado, né? Ele não dá bola, não pega. Já a Condessa, quando pega um osso, ela corre para sua casinha e fica lá bem sossegada, só roendo o seu ossinho. Então, o que a Condessa faz quando vê um osso? Ela pega e vai para a casinha dela roer o osso dela bem descansada, bem tranquila, tá? Então, essa era a resposta da última questão. Tudo vocês achavam no texto. Lembra que a prof disse? Lê o texto uma vez, depois quando vai responder, lê de novo para ver quais as respostas que precisa, quais as respostas que tá no texto que precisa colocar lá nas perguntas. Depois, a última atividade, então, era um completo. E aí, vocês iam ter que completar com a letra S ou com os 2 S, que tinha a ver com o texto do Mussum e da Condessa também, por causa que, lembra que a gente estava trabalhando S, 2S? Então, a primeira palavra, então, era casa. E aí, coloca um S só. E esse S tem som de Z, ó. Casa. A segunda palavra era passeata. E passeata vem de passeio, que é com 2 S. Então, passeata também tem 2 S. Ó. A prof até botou um risquinho aqui embaixo. Depois, a terceira palavra era girassol. Sabe aquela planta amarela bem bonita? Então, girassol é com 2 S, ó. E aí, vocês vão completar lá. Depois, pessoa, ó, também com 2 S. Depois, osso, também com 2 S. Pessoa e osso você já tinha até escrito lá no texto do Mussum, né? Depois, aqui, vassoura, que vinha depois do osso. Vassoura, ó, 2 S. A próxima, sossego, também com 2 S. Depois, era assado. Vou fazer um frango assado, com 2 S. Depois, carrossel, com 2 S. E é carrossel, ó, parece que é o carrossel U, parece que a gente fala com U, né? Mas é com L no final. Depois aqui, a outra,
pulseira, ó, com um S só. Depois, aqui, fica bem, aqui, ó, salsicha, é com um S só. Depois, passeio, que nem passeata, com 2 S. Pêssego, aquela fruta maravilhosa, com 2 S. Depois, pássaro, com 2 S. Assim como passarinho também, se você escrevesse também seria com 2 S. Depois, progresso. Ah, eu fiz progresso nos meus estudos. Com 2 S também vou escrever. Prof. não tinha espaço, virou a folha. Depois aqui, ó. Cansado. Com um S só. Depois, assobio. De assobiar. Também com 2 S. Depois, sucesso. Também com 2 S. Conversar. Conversa, conversar. Tudo com um S só. E por último, assinar. Com 2 S. Que nem assinatura. Também vai ser com 2 S. Tá? E essas, então, são a correção das atividades de ontem, tá bom? Se tiver aí alguma dúvida, só manda pergunta para a prof. Manda vídeo, pergunta, áudio, enfim, perguntando lá, dizendo, ó, prof, eu não entendi tal palavra. Será que tal palavra eu escrevi com 2 S, mas agora a senhora disse que é com um só? Tô com dúvida, tá? A gente vai conversando sobre isso depois. Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar as atividades de hoje de sexta-feira, tá bem?